E aí, queridos, tudo bem? Professor Gilmar de Química, simulado sistema PASSE, questão 96, competência 5, habilidade 17, questão de equilíbrio, deslocamento de equilíbrio, muito cuidado. Observe que na reação nós temos aí o tetróxido de dinitrogênio. Está dizendo que ele é utilizado na produção de ácido nítrico em larga escala, sua decomposição em dióxido de nitrogênio. Então, observe a reação, devidamente balanceada. Então, vamos lá. Sabendo que a 25 graus, a constante 4 vezes 10 a menos 2. A 127 graus, a constante 1,4. Opa, peraí. Se a 25 graus, a constante é 4 vezes 10 a menos 2. Se a 127 graus, essa constante é 1,4, olha o que aconteceu. O aumento da temperatura aumentou a constante de equilíbrio. Vamos lembrar que são 5 fatores que alteram a velocidade: temperatura, pressão, concentração, superfície de contato e catalisador. Desses 5 fatores, 3 alteram o equilíbrio: temperatura, pressão e concentração. E apenas a temperatura altera a constante de equilíbrio, tudo bem? Então, guarde essa dica aí. Vamos lá. Se o processo é endo, quanto maior a temperatura, mais favorecido é o processo, maior a quantidade de produto. Com isso, menor de reagente, maior constante. Em resumo, todo processo endo, temperatura e constante são diretos. Se aumentar a temperatura, aumenta a constante. Agora, se o processo é exo, o aumento da temperatura vai diminuir a constante. Ou seja, para aumentar a constante, então diminuir a temperatura. Então, fica aqui a observação. Se é endo, temperatura e constante de equilíbrio são diretos. Se é exo, a reação, temperatura e constante são inversas. Quando eu falar reação, no sentido direto, beleza? Então, o que eu posso deduzir aqui? O aumento da temperatura está aumentando a constante. Então, essa reação, o ΔH dela é maior que zero. O sentido direto dela é endotérmico. Então, se o sentido direto é endo, o sentido inverso é exo. Tudo bem? Então, vamos lá. Letra A, está dizendo que é exotérmica. Não, o processo não é exotérmico no sentido direto. É exo no sentido inverso. Letra B, favorecido pelo aumento da pressão. Quando ele fala assim, favorecido, é a reação no sentido do produto. Beleza? Então, vamos analisar aqui. Observe o quadrinho. A proporção é de 1 para 2. Cada mol gasoso ocupa um volume. Se você faz um PVNRT, se for na CNTP, então, qual a estratégia? Cada mol do gás é um volume ocupado. Aqui são 2 mols, são 2 volumes. Aquela brincadeira, aumentou a pressão, diminui o espaço ocupado. Então, toda vez que você aumenta a pressão, a reação favorece o lado de menor volume. Então, o aumento da pressão vai para a esquerda, para o sentido reagente. Então, não favorece o processo, que é o sentido do produto. Tudo bem? Então, está fora. Já a letra C está dizendo que ele é deslocado para a direita com o aumento da temperatura. Verdade. Verdade, temos logo a letra C. Como o processo é endo, que o aumento da temperatura aumentou a constante, ao aumentar a temperatura, a reação favorece o lado endo, ou seja, para a direita, para o produto. Tudo bem? Então, aí a questão 96, letra C. Só para tirar as dúvidas. A letra D está dizendo que é endo. Tudo bem. E o uso do catalisador influencia no rendimento. Cuidado, o catalisador não altera o equilíbrio. O catalisador diminui a energia de ativação, aumentando a velocidade, mas a quantidade obtida ao final do processo é a mesma. Então, não vai aumentar rendimento, tá bem? Letra E, deslocar para a direita, com a adição de N2 ao 4, alterando a constante. Vamos lá. Se você adiciona o reagente, a reação vai no sentido oposto, vai para o produto, tudo bem, vai para a direita, só com cuidado. Só quem altera a constante é a temperatura. Então, o erro da letra E está dizendo que alterando a constante, não altera. Tudo bem? Então, questão 96, letra C. Valeu!